Olá, alunos, pais e responsáveis. Hoje eu vou passar as orientações do Plano de Estudos Tutorados de História do 9º ano, semana 3. Essas atividades se iniciam na página 69 e tem como tema o fascismo e o nazismo. A atividade 1 diz o seguinte: após a Primeira Guerra Mundial e a crise de 1929, uma onda de insatisfação popular tomou conta da Europa e começou a ameaçar a elite dominante. Estes, por sua vez, temiam que essa movimentação resultasse no crescimento das revoluções socialistas, exemplo do que vinha acontecendo na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Diante desse cenário é que surgiu o nazifascismo. Leia a matéria ao lado e em seguida responda as questões. Então a gente tem aqui uma matéria que diz o seguinte: entenda o contexto em que surgiram os regimes totalitários de direita. No período entre guerras, movimentos ultranacionalistas ganharam poder. A ascensão desses governos foi uma reação ao comunismo, diz professor. O período entre guerras, de 1914 a 1918 e de 1939 a 1945, viu o surgimento dos regimes totalitários de extrema-direita no mundo, como o de Benito Mussolini, na Itália, e o de Adolf Hitler, na Alemanha. A ascensão desses governantes ao poder se deu como uma reação ao comunismo, iniciada logo após a Revolução Bolchevique na Rússia em 1917. O mundo capitalista se vê abalado diante de Lenin e dos outros bolcheviques. É preciso, então, garantir a ordem burguesa e a inviolabilidade da propriedade privada, explica Marcos Bianco, professor de História da Unidade Paraíso e do cursinho COC, em São Paulo. Em alguns locais, a burguesia patrocina grupos paramilitares ou partidos políticos anões que vão defender regimes ditatoriais ultranacionalistas contra o internacionalismo bolchevique. Daí surgem Benito Mussolini e Adolf Hitler, entre outros. Então, a partir da leitura do texto, da pesquisa de vocês, a gente vai responder as questões. Letra A. Em que contexto surgiram esses movimentos? Letra B. Quais países protagonizaram o surgimento desse movimento? Letra C. Quais os principais líderes desse movimento? Então, a partir da leitura do texto e as pesquisas de vocês, vocês conseguirão responder essas perguntas. Questão 2. As imagens abaixo trazem características do movimento nazista implantado por Hitler na Alemanha. Então, a gente tem aqui uma imagem mostrando tropas nazistas aguardando o pronunciamento de Adolf Hitler. E aqui a gente tem a parada de nazistas organizadas em Viena, na Áustria, depois que o país foi anexado pela Alemanha em 1938. Então, pede o seguinte: observe as imagens e, com a ajuda do seu livro didático ou com o auxílio da internet, liste as principais características do nazismo presente nas imagens. Então, a gente pode ver aqui, na primeira imagem, por exemplo, o culto ao líder. Na segunda, a gente pode ver, por exemplo, a questão da militarização. Mas existem outras características do nazismo. Façam as pesquisas de vocês e respondam à questão. 3. Observe as imagens abaixo. Elas trazem cenas rotineiras de campos de concentração na Alemanha nazista. A imagem 1 tem a legenda: prisioneiros desnutridos no campo de Mauthausen, libertos em 5 de maio de 1945. Então, essa é a foto dos prisioneiros libertados ao final da Segunda Guerra. Na imagem 2, nós temos crianças sobreviventes em Auschwitz, que também foi um campo de concentração. E aqui a imagem 3, campo de concentração em Auschwitz, onde a gente vê onde seriam as camas dos judeus aprisionados nesses campos de concentração. Então agora respondam as questões. A. As imagens 1, 2 e 3 mostram prisioneiros em campos de concentração da Alemanha nazista. A partir das imagens, identifique o que eram esses campos e qual o seu principal objetivo. Letra B. A partir da análise das imagens, descreva como deveria ser a vida em um campo de concentração. C. Por que a população não se revoltava contra esse tipo de ação? Então, essas são as atividades da semana 3. Eu espero que eu tenha conseguido esclarecer algumas dúvidas, espero que eu tenha conseguido explicar a realização das atividades. Espero que vocês estejam bem e que o nosso encontro aconteça o mais breve possível. Até!